Minha amiga e meu amigo, notícia urgente. Os caminhoneiros brasileiros acabam de deflagrar uma paralisação em todo o território nacional e, como consequência, estão fechando todas as rodovias possíveis. E esse resultado é fruto da insensibilidade do senador Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, que previamente havia agendado com a liderança dos caminhoneiros que no dia de hoje, 8 de setembro, às 14 horas, iam receber essas lideranças em Brasília para receber da mão dos mesmos a pauta com as reivindicações. E as reivindicações são claras. Voto impresso auditável e, a mais importante dela, dissolução, não é fechamento do Supremo, é a dissolução da atual composição de ministros daquela corte. Rodrigo Pacheco, sentindo o peso das ruas no dia de ontem, de uma forma covarde como sempre, traidor como sempre, moleque de recados do Supremo como sempre, resolveu cancelar os trabalhos do Senado e todas as audiências, deixando os líderes do movimento, os líderes do caminhoneiro, que já se encontram em Brasília há mais de uma semana, falando sozinho. Numa mais profunda falta de respeito com o movimento e insensibilidade, insensível, não restando aos líderes um outro caminho que não fosse deflagrar uma mobilização em todo o Brasil. E essa mobilização é por tempo indeterminado, segundo eles, e que eles só sairão das ruas quando os dois pontos da pauta forem atendidos. Repito, voto impresso auditável e a mais importante delas, dissolução da atual Suprema Corte. Nós já sabemos as consequências de um movimento dessa magnitude. Contudo, os caminhoneiros e as suas lideranças não tiveram uma outra alternativa. As consequências serão desastrosas, porém, não se faz um omelete sem quebrar os ovos. Todo o país já está parando. Agora, o culpado dos resultados dessa paralisação não são os caminhoneiros, como também não são as lideranças, porque essas buscaram o diálogo de maneira incansável e como reza a democracia. Os culpados da situação em que começa a se avizinhar-se, a desenhar, é do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que mais uma vez mostrou o seu lado podre e covarde. Como também do ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, que quando tem a oportunidade de dar um choque de ordens na casa que ele preside, ele opta por passar a mão na cabeça de ministros autoritários, tiranos, lesadores da pátria, rasgadores da Constituição, que não respeitam a democracia, que vive costumeiramente com seus arroubos autoritários. Exemplo, Alexandre de Moraes. E o que faz o ministro Fux? Ao invés de chamar a corte para um acordo, chamar a corte para fazer o que é certo, ele prefere passar a mão na cabeça, dizendo e ameaçando aqueles que criticam os ministros sobre aquele velho argumento de que mexeu com um, mexeu com todos. Um estranho, no meio de tudo isso, e a feliz coincidência, no meio a tudo isso, essa paralisação e a pauta dos caminhoneiros, é que todos os brasileiros decentes, não querem o fechamento do Supremo Tribunal Federal. Não é isso que se pede. Os brasileiros decentes querem sim, tanto quanto os caminhoneiros e a sua liderança, a dissolução da atual composição da Suprema Corte
que não cumpre com afinco o seu papel e ameaça a nossa democracia. O caos está instalado, com anúncios de se agravar. A palavra agora está na mão do presidente da República, que é o comandante-chefe das Forças Armadas, e tem em suas mãos a Carta Magna, a Constituição, a qual tem ferramentas constitucionais que o proporciona a dar um choque de ordem no Supremo Tribunal Federal. E quando eu falo invocar as Forças Armadas, não é para reprimir, os caminhoneiros e as suas lideranças, porque essas não estão seguindo esse caminho porque não restou uma outra alternativa. É para dar um choque de ordem no Supremo Tribunal Federal, que há muito tempo vem jogando fora das quatro linhas da Constituição, como o senhor mesmo diz, presidente. Como o senhor mesmo diz. A hora agora, meu presidente, meu líder, pai da nação, Jair Messias Bolsonaro. A hora agora é de falar menos. A hora agora é de falar menos e agir mais. O povo geme. O país está de ponta cabeça. O Supremo Tribunal Federal é o hospedeiro de todo mal. E é ali que os inimigos encontram vez, voz e proteção para sabotar o seu governo, para sabotar o nosso país, para provocar dor e sofrimento à nossa gente. Os caminhoneiros, meu presidente, estão brigando por todos os brasileiros. É bem verdade que todos vamos sofrer com essa situação, mas não se faz um omelete sem quebrar os ovos. Eles tentaram o diálogo, e o diálogo não foi possível porque o senador covarde de Minas Gerais, Rodrigo Pacheco, botou o rabo entre as pernas e deixou a liderança dos caminhoneiros falando sozinho, porque ele deve satisfação ao Supremo Tribunal Federal. Mas há um ditado que diz: os porcos se conhecem e se protegem. Os porcos se misturam porque se conhecem pelo cheiro. Meu presidente, a palavra está com o senhor.